Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida, sou um operador virtual. Estou operando aqui no meu home office, fazendo uma análise matinal do mercado, abertura do mercado brasileiro. Estou operando pela Active Trades, uma conta demonstrativa aqui, no caso, ainda utilizando a conta na Active Internacional. Bem, as análises que eu procuro fazer pela manhã envolvem 3 ativos: o ativo mini dólar, o ativo índice brasileiro e o ativo americano. O ativo americano é um ativo 24 horas, ele está em andamento desde a hora local aqui no Mato Grosso do Sul por volta das 8 horas da noite e está mostrando uma amplitude já um pouco mais acentuada do que o início da abertura. Durante o nosso período da madrugada ficou uma operação em andamento, porém essa operação não deu gain total porque o meu trailing stop não estava adequadamente metrificado. A melhor operação seria mensurado. Bem, ele foi mensurado para esse ponto que está aqui. Desculpa, é o gain total para esse ponto, o 262, que está aqui nessa posição desse tijolo na parede. Eu mencionei na análise que se ele batesse no tijolo, ele refrataria, ou seja, ele voltaria, faria o movimento. E o trailing stop foi colocado nesse nível, numericamente, em 2.448 pontos. Seria uma longa estrada para ele perseguir. Bem, ele chegou exatamente em 2.440 pontos, aproximadamente, porém ele não foi acionado. E aqui eu teria um valor maior para gain. Bem, ele não estava tão alavancado, então eu peguei e modifiquei agora pela manhã como eu fiz a operação. Então está aqui o exemplo que eu estou mostrando. O preço veio até aqui, ele não foi até o stop loss era maior, era só uma fração de meio centésimo do contrato. Aqui ele veio, não deu gain, ele retornou, não pegou o stop. Agora pela manhã eu iniciei, verifiquei a possibilidade dele ser acionado. Ele foi acionado, eu fiz a alavancagem e acionei na saída. Então está aqui a maneira com que eu operei e a análise que eu vou fazer para vocês. Bem, nesse caso, verificando um tempo mais longo e menos barras, temos aquela figura emblemática de reversão de fundo ao topo, né? E ela dando uma característica de aguardar a abertura do mercado à vista. Então, a partir desse momento, vou retirar todas as análises que eu fiz, todas as operações em que eu mensurei. Aliás, eu já tirei... não, vou manter a de ontem e vou tirar essa de agora. Por quê? Ele fez esse fundo, tá? Então, nós vamos fazer assim. Esse ponto que eu estou dando a ele atenção já vem de outras informações em que eu estou caracterizando o W. Então, estou aguardando essa nova pernada. Aqui a primeira movimentação em amplitude menor do que o que ele fez anteriormente. Então, ele fez essa movimentação, aguardei essa movimentação que eu operei, fiz ela como mantive ela com uma leitura afinada, né? E agora, na abertura do mercado americano, caso tenhamos uma verificação de otimismo, né? Esse preço e essa movimentação nos dariam essa convergência que está ali. Então, esse ponto que foi mensurado aqui como... isso vai ficar aqui como mensurado, agora já tem uma nova visão, uma nova complementação desse pullback. Então, eu poderia mudá-lo para cá, mas eu vou adicionar outro, tá? Para que fique bem claro que ele lá ficará naquele lugar mesmo. Então, aqui, vou fazer ele um pouco afastado, pegando o fundo, tempo de 4 horas, né? Não é o diário, fazendo esse fundo de retração. Veja bem, o tempo de 4 horas serão 6 barras para fazer um dia, né? E esse aqui, a marcação, dá a semana, tá? Aqui no dia 24 ao dia 24 de junho, não dá mais, ele dá uma quinzena, né? De 24 de junho a 4 de julho. 24 com 6, dá 10 dias. A mensuração que está no intervalo está 10 dias praticamente.
nesse caso aqui, verificamos que a régua, ao ser lançada aqui, tem essa outra régua invertida, né? Então vou abri-la aqui, vou dar uma amplitude a ela para que nós possamos utilizar a ferramenta de forma mais ampla, né? Então está aqui a aceleração, ela se verifica com duas réguas em seguida, né? Quando utilizamos barras sequenciais e mudança de ângulo acentuado das réguas, com fundamento de arco, aqui sequencial, inclinação elevada. Então, ali retração, segundo arco, né? Primeiro arco, né? Vamos dizer assim, porque houve a retração, primeiro arco. E aqui o atual. Então a sigmoide está formada. Nesse caso aqui eu vou deixá-la, vou deixar assim, né? Deixarei assim e verificar a leitura e buscar a redundância. Então aqui temos o ponto em que a redundância está se formando com essa retração. Vou retirar a retração e vou deixar aqui. Nesse caso de utilizar essa forma de leitura, estou buscando uma verificação para a possível realização desses pontos intermediários, tá? Então aqui, ó, já verificamos 3 redundâncias, um pouco amplo, e aqui 2 métricas que nos dão um conjunto aproximado, ou seja, uma região em que podemos pegar esse somatório total e tornar ela resultante. Com a mesma inclinação da última movimentação que está em andamento, nesse time frame de 4 horas, vamos inserir um objeto que nos daria algum conforto se o preço vir até ele. Aqui nesse caso não vou deixar nessa cor, vou deixar no azul do céu profundo e não vou preencher. Aqui deixaremos em valores negociáveis, múltiplo de 5, tá? Então aqui vamos ao 80, 85, né? Então tá aí. Bem, está lá ele completando, está aqui uma seta, que é essa aqui nós vamos dar uma complementariedade dela, que é o azul do céu, mais enchimento, mais uma robustez. Então está lá a possibilidade disso vir a ser execuível. Bem, nessa análise do mercado americano, já complementando, deixo claro que para negociar derivativos, estude, obtenha informações adequadas. Essas informações são para os meus estudos, estou publicando com o objetivo de auditar futuramente as minhas análises. Estou em busca de um certificado de agente autônomo de investimento. Chamo a atenção de vocês para negociar nesse ativo americano, na Active Trades, você utiliza a conta em reais em depósito no Brasil. Procure na descrição do vídeo, o link para a Active Trades. Você poderá negociar esse ativo americano em reais em conta no Brasil. Bem, agora vamos à análise do inicial do mercado brasileiro. Aqui é sabido que o mercado brasileiro vem sofrendo fortemente desde o início do mês. Ele tentou fazer uma retração. Essa tentativa de retração ainda não foi totalmente atingido a métrica que todos utilizam. Ele veio, testou essa métrica, né? Já está aí a métrica, atingiu. Porém, no diário, nós verificamos que, novamente, aplicando a mesma métrica, desde o início da derrocada do mercado, no modo geral, no começo do ano, aqui nós verificamos que ele está em busca de uma métrica, que é muito comum. Então aqui, ó, 4 de junho de 21, tá? Então verificamos que o mercado brasileiro havia feito um topo
e uma retração forte. Fez um novo topo, tá? E aqui em janeiro de 22 ele já estava em dissonância com o mercado americano, porque aqui nesse período nós havíamos observado, né, uma valorização do real. Aqui ele vem num ponto que ele já dá uma falha, né, testa essa falha, rapidamente ele retorna a ela, então ele fica com essa impressão de que ele tinha uma métrica que ele poderia recuperar, não recuperou, vem a fundo, agora com a desvalorização do real devido às políticas de juro e políticas populistas de atender interesses da eleição do presidente. Bem, nesse ponto ainda temos métricas que podem levar ele abaixo, né? Então ele está nesse patamar de 262, podendo ir claramente a 333. Então vamos verificar, não vou fazer outra figura, vou deixar somente as réguas e vou mostrar para vocês que, chamar a atenção que para negociar derivativo você pode perder todo o seu capital. Para negociar pela Active, você pode negociar esse ativo que corresponde ao futuro da Bolsa Brasileira da B3, um ativo exclusivo de liquidez imediata, ou seja, você clica e obtém a entrada, você clica e obtém a saída. Você não tem riscos de execução, né? Existe ainda a opção, como eles oferecem, existe seguro para riscos de casos extremos. Então a corretora plenamente registrada na CVM, a corretora de títulos imobiliários, e no Brasil, em que você pode operar com contas em reais. Aqui agora, verificando o ativo americano, vamos para o diário. No caso, o dólar real é a mesma situação que nós mencionamos. Você deposita em reais e opera na conta na Active no Brasil. Então vamos lá, um período mais longo está aqui. Vamos dar ênfase a esse período semanal, né? Então verificamos aqui que desde 2020, 24 de maio de 2020, que é o que está disponível nesse caso aqui do ativo, né, que é o agosto, né? Então vamos lá no diário. O contrato futuro de agosto está disponível desde maio, né? Desde junho, julho e agosto, tá? Aqui está disponível. Então vamos ao diário e vamos colocar mais barras na tela. Então está aí o que nós mencionamos, desde o dia 1º de junho ele fez uma amplitude, ele vem em volta dessa amplitude. Então vamos medir essa última amplitude. Primeiro vamos fazer a análise de topo, né? Ele vem até o nível primordial de venda, no caso aqui seria uma operação em que ele falhou esse topo, né? Tem um primordial de venda, primeiro nível de interesse, segundo nível de interesse, terceiro nível de interesse. Aqui agora ele faz um movimento reverso, então esse movimento reverso no diário, nós vamos dar atenção agora aos últimos dias. Então verifica-se aqui a primeira aceleração. Eu vou colocar a primeira aceleração aqui que está aí no canto do gráfico, aí a N1, no canto do vídeo. A primeira aceleração N1, ele bate exatamente num nível que para nós foi extremamente relevante. Então esse nível, que seria um nível de alvo, ele se completou. E aqui uma segunda aceleração, agora ele já passou o nível de alvo. Então vamos aqui inserir o objeto, o retângulo, ele já passou o nível de alvo, então ele formou agora o que nós chamamos de um tijolo na parede. Vou inserir o mesmo objeto aqui, nesse caso aqui ele tem uma redundância de alvo, então ele passa a ter a denominação de um tijolo na parede. Esse eu vou preencher, vou colocar em níveis negociáveis também. Aqui 38 está próximo de 50 e aqui 91 está próximo de 2.
Então tá aí mais um tijolo na parede. Qual é a nossa leitura para o tijolo na parede? Nesse caso aqui, se ele bate no tijolo, ele refrata, ele pode retornar. Nesse caso aqui, nós vamos agora para uma hora e vamos verificar dentro dessas mensurações que estamos fazendo. Aqui seria uma retração até o final do contrato, que ele pode mostrar que é possível realizar. Caso alguma medida econômica e alguma nova estabilidade, visão de estabilidade do mercado em relação à moeda brasileira possa ser obtida até o dia 16 de agosto. Nós estamos no dia 6 de julho, então tem muita água para correr, muito mês para andar, ainda mais um mês para se movimentar. Essa minha análise, eu chamo a atenção de vocês, é feita nesse momento pelo horário Mato Grosso do Sul. Vou publicá-la imediatamente. Não utilizem as minhas informações para negociação, utilizem as minhas informações somente para estudo. Estou publicando com o objetivo de ser auditado futuramente e obter o meu certificado de agente autônomo de investimento. Chamo a atenção de vocês para que negociar ativos derivativos como o mini dólar, que aqui no caso na Active Trade recebe o nome de mini dólar agosto 22, é o dólar futuro que vencimento para agosto, 30 de agosto. No caso, eu estou falando 30 de agosto, mas eu acho que essa denominação corresponde a 1º de julho. Eu tenho que confirmar isso daí. Mas vamos dizer que seja agosto, 30 de agosto seria na verdade 1º de setembro, o vencimento, como é na Bolsa Brasileira, na B3. Pode ser que na Active ele vença na véspera, dia 30 de agosto, porque está agosto ali. Essa informação ainda está faltando. Bem, chama a atenção de vocês, vou deixar na descrição do vídeo, chama a atenção de vocês que as alavancagens devem corresponder às suas às expectativas de gerenciamento de risco desse seu capital. Para operar contas alavancadas e ativos derivativos, você corre o risco de perder todo o seu capital. Estude e negocie adequadamente. Obrigado.